Olá, eu sou Rafael e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a minha experiência, né? Minha experiência clínica como terapeuta já há mais de uma década e eu tenho nesses quase 11 anos, né? Vai fazer, eu tenho trabalhado especificamente com aqueles transtornos mais difíceis. Isso desde os meus primeiros estágios na formação em hipnose clínica, depois também nos meus estágios na graduação em psicologia. Enfim, na graduação de psicologia, eu atendi muitas pessoas, nos estágios antes disso também, no curso de hipnose clínica, eu também atendi muitas pessoas. Porque eu pensei o seguinte, eu vou precisar ter experiência, eu vou precisar ter bagagem para poder realmente cumprir o meu objetivo, que é ajudar pessoas a serem felizes, a superarem as suas limitações, suas dificuldades, ultrapassarem os sofrimentos e serem pessoas felizes. Como eu consegui me transformar e ser uma pessoa feliz, um cara realizado. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, que é uma companheira, uma amiga, e eu tenho uma filha maravilhosa, Helena, que dá muita alegria pra gente, pra toda a família, na verdade. E eu percebi que eu precisava fazer alguns sacrifícios. Então, muitos psicólogos, terapeutas, eles trabalharam em outras áreas. Eu vejo que principalmente na área de marketing, alguns são jornalistas de formação, a maioria trabalha na área de marketing, alguns são formados em direito, né, e até atuaram na área do direito. E eu nunca trabalhei para fora, assim, vamos dizer. Na verdade, eu era artesão e camelô, né, na época que eu comecei a estudar hipnose, porque um dos meus objetivos, das minhas ideias em formação, em graduação, era fazer artes plásticas, gastronomia ou algo voltado para a ciência, algo que eu pudesse realmente cumprir aquele objetivo que eu tinha lá na infância, lá naquela história que eu contei em algum vídeo desses aí no meu canal, onde eu tinha como modelo o mentor do desenho He-Man, né? Que era uma pessoa inteligente, um cientista, que usava a tecnologia para libertar as pessoas da escravidão e do sofrimento lá na Terra, em Eternia, né? No planeta Eternia. Então, eu cresci vendo esse desenho. E grande parte enfim, da minha visão de mundo vem dessa ideia de realmente não ser passivo diante do mal, não ser passivo diante do sofrimento, não do sofrimento individualista, mas de um sofrimento coletivo, de uma busca para a evolução realmente da humanidade, né? Do todo, do coletivo. E desde pequeno, tem uma história que eu lembro que eu passei, provavelmente foi a minha primeira crise de ansiedade. Eu tinha 4 anos, mais ou menos. Eu fui lembrar disso num dos meus processos de terapia, numa técnica de regressão de memória. E depois a gente vai fazendo vários insights ainda e lembrando de situações. Então eu lembrei do porquê que eu escolhi ser psicólogo, terapeuta, né? E eu vou contar essa história para vocês rapidinho. Eu estava num dia, frequentava uma igreja no Campinho, num bairro aqui do Rio de Janeiro, na Zona Oeste,
E a gente ia para lá todo domingo, né? Eu era criança, pequeno, desde os meus, sei lá, 2 anos. E nessa época eu tinha 4 anos, mais ou menos. Então, acho que foi uma das primeiras vezes que eu me toquei de uma situação que é muito comum, que a maioria das pessoas banaliza isso, né? Eu entendi que as pessoas que moravam na rua, elas sofriam. Elas passavam necessidade. Eu via essas pessoas comendo lixo na rua, dormindo embaixo de marquises. E isso... minha filha chegou aqui, a Helena, ela vai ficar aqui do meu lado. E isso me gerou uma ansiedade, uma angústia, uma ansiedade muito grande. E eu não entendi muito bem por que eu me senti assim. Eu só sei que eu senti, é isso, enfim. E eu lembro que quando a gente chegou à tarde, à noite, pra noite, né? Eu me senti muito mal. Eu fiquei com aquele pensamento ruminando na minha cabeça, aquela imagem voltando, voltando, voltando. E eu pensando nisso, né? Olha, mas eu acabei de ouvir falar em Deus e que Deus, ele pode tudo. E eu achei estranho porque que algumas pessoas passavam por aquelas situações, né? Por aquela situação de morar na rua, de não ter um teto como eu tinha, de não ter uma família que me ama e cuidava e cuida muito bem de mim até hoje. E eu fiquei pensando por que isso acontece, né? Enfim, para resumir essa história, à noite eu não conseguia dormir, né? E estava muito ansioso. E minha irmã mais velha, ela veio tentar me ajudar, né? E foi, filha. E então, quando eu percebi que eu não estava conseguindo dormir, que aquela sensação, aquela angústia, aquela ansiedade estava me atrapalhando, eu comecei a ficar mais agitado, aquela ansiedade, o coração acelerado, aquele pensamento acelerado, aquelas imagens repetindo na minha mente. E eu falei que não estava conseguindo dormir, que eu estava me sentindo mal, eu estava sentindo mal, né? Desconforto. Certamente não foi essa palavra que eu usei naquela época, mas eu expressei o quanto eu me sentia mal. E aí minha irmã veio para me acolher, me ajudar, né? E aí ela pediu para eu fazer rezar, fazer uma oração, pedir a Deus alguma coisa que pudesse me acalmar, né? Eu lembro que eu falei que eu pedi dinheiro, né? Eu queria dinheiro, queria pedir dinheiro para Deus. E aí ela falou, mas Deus não pode te dar dinheiro. Ela também não entendia muito bem porquê, era uma moça ainda, adolescente. E aí eu fiquei mais agoniado ainda, né? E até fiquei um pouco triste com Deus, né? Com raiva, triste. Porque se ele podia tudo, ele pode tudo, por que ele não poderia me dar dinheiro? Porque naquela época eu não entendia as leis naturais que regem a nossa vida. Isso independente de você acreditar em Deus ou não, independente de você ter uma religião ou não, mas existem leis naturais que regem a nossa vida. Uma delas é a lei de causa e efeito, que está diretamente ligada ao conceito de livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. E eu não consegui entender que muitas daquelas pessoas, e muitas das pessoas que até hoje vivem na rua, elas escolheram viver na rua, de certa maneira elas escolheram aquilo. Talvez por falta de entendimento, ou por não conseguir lidar com as frustrações na família, ou talvez por terem alguns problemas psicológicos que não são compreendidos pela família. Então é melhor viver na rua de certa forma, né? Comendo lixo, pedindo dinheiro, dormindo na chuva, no frio, enfim, correndo riscos. Então,
hoje eu percebo, com muito mais consciência, com uma maturidade que eu tenho, que nós temos, sim, a liberdade de escolher. E todas as escolhas, elas vêm de uma causa que gera um efeito na nossa, no nosso sistema cognitivo, no nosso sistema de processamento de informações. E muitas das vezes isso vem de modelos que a gente tem na infância, modelos disfuncionais. E aí, não estou querendo julgar, toda a família não é perfeita, né? Toda a família tem problemas. Então é muito complicado isso. A gente está num processo de evolução constante. Cada geração ela evolui um pouco mais e traz um pouco mais de competência para poder entender as situações, né? As crianças hoje, como minha filha está ali brincando agora, ela já nasce com uma capacidade cognitiva muito além de quando eu nasci, ou de uma criança que tenha 10 anos, ou, por exemplo, na geração dos meus pais, principalmente na geração dos meus avós. Então, cada geração ela evolui, e essa evolução é constante. E um dos processos evolutivos da humanidade é uma consciência mais elevada, é uma consciência que muitos chamam de uma consciência cósmica, que é uma consciência que vai além do individualismo egoísta, mas que pensa no individualismo olhando para o outro, que não consegue se sentir bem quando outros também sofrem. Isso foi um dos motivos do meu sofrimento quando eu tinha 4 anos de idade. E isso foi uma das coisas que motivou a minha escolha. E eu estava falando de modelos, né? E eu falei que eu me fundamentei no modelo de um desenho animado, não tem vergonha de falar isso. Lógico, depois eu fui buscando modelos mais eficientes, né? E esses modelos que foram substituindo, ou melhor dizendo, né, complementando e desenvolvendo os outros modelos que eu tive. Modelos como meu pai, minha mãe, minhas irmãs, primos, tios, primas, enfim, e tias também. Referências de líderes religiosos, referências de professores e professoras. Eu fui buscando novos modelos. E muito do nosso sofrimento tem uma causa. Isso gera um efeito, lógico, toda causa gera um efeito. Todo princípio tem um objetivo, mesmo que não seja consciente. E essa causa, muitas das vezes, não é consciente. E uma das técnicas que eu utilizo no meu processo de terapia é a técnica de regressão de memória com o objetivo da reestrutura cognitiva. Regressão de memórias significativas de momentos da vida do indivíduo, da infância, que são momentos de situações traumáticas, que geram em nós aprendizados e formam na nossa cognição, na nossa mente, esquemas de processamento de informação, que no princípio, na infância, servem para a gente sobreviver àquele meio, certo? Mas que depois, na vida adulta, quando a gente tenta utilizar esses esquemas para colocar esses esquemas e esse processamento de informação do passado para as relações que a gente tem no futuro, que a gente vai ter no futuro ou que a gente tem no momento presente, desculpa, para essas relações do momento presente, elas se tornam esquemas disfuncionais, esquemas iniciais desadaptativos, que é o termo utilizado pelo Jeffrey Young, que foi um cara que estudou com Aaron Beck, o pai da terapia cognitiva. E essa terapia focada nos esquemas também é uma das ferramentas que eu utilizo no meu processo terapêutico. Por que eu estou falando disso tudo?
Contei essa história para vocês porque é uma situação que eu convivo todos os dias. Todos os dias. Seja nos dias que eu atendo ou não. E agora que a minha filha está maior, eu voltei a atender presencialmente, não em consultório, mas fazendo home care, o atendimento domiciliar. Eu vou até a casa das pessoas e faço atendimento na casa das pessoas, porque isso me dá mais liberdade e dá mais confiança e conforto para os clientes também, além de um custo menor, né, para os clientes, que é uma coisa que eu me preocupo, é realmente trazer, levar, né, a qualidade de vida para o maior número de pessoas possível. Eu sei que eu não posso agradar todo mundo, nem tenho essa pretensão, porque os especialistas dizem que não existe receita para o sucesso, não existe segredo para o sucesso, nenhuma receita para o sucesso. Mas existe uma receita para o fracasso, que é tentar agradar a todos. E eu não tenho essa pretensão de fracassar agradando a todo mundo. Ninguém consegue agradar a todo mundo, enfim. Nem as maiores personalidades da humanidade conseguiram isso. Quem sou eu para conseguir? Mas eu sei que meu trabalho de formiguinha, né, ajudando um por um, numa quantidade de pessoas limitadas, eu posso, de certa forma, contribuir para a evolução psicológica da humanidade. E não é mesmo por isso que eu coloquei esse o nome da minha empresa, Evolução Psicológica. E o conhecimento pode trazer evolução. E essa técnica de regressão de memória nada mais é do que uma forma de gerar autoconhecimento. Autoconhecimento mais específico, com mais propriedade. Porque essas memórias do passado, mesmo que não sejam conscientes, elas afetam o nosso desempenho no presente e a nossa visão do futuro. A nossa visão do futuro, desculpa. E assim como eu desejo o melhor para minha filha, que está aqui na minha frente brincando na varanda agora, eu também desejo o melhor para todas as pessoas. Porque essa consciência cósmica, essa consciência coletiva, ela que é uma das fases do desenvolvimento psicológico, né, da evolução psicológica, ela pode ser adquirida, ela pode ser desenvolvida. E eu acredito que é essa consciência que vai mudar a humanidade como ela é hoje. Nosso país, né, vem sofrido muito, o Brasil tem sofrido muito por consequências, né? Isso é o efeito de coisas que nós fizemos ou que deixamos de fazer, né? Podemos atribuir o que foi feito de forma negativa aos políticos, lógico, pois nós passivamente colocamos a responsabilidade neles. E assim também é, tanto para o coletivo quanto para o individual. Nós que sofremos, porque eu já sofri também, eu sou um ser humano, as pessoas que sofrem, geralmente elas depositam passivamente as suas expectativas no outro. E às vezes no outro que nem está mais presente ou que não tem mais condições de se responsabilizar pelas nossas escolhas. São esses modelos do passado que estão desatualizados e precisam de uma atualização. E essa atualização vai gerar um efeito positivo de reestrutura na nossa cognição, ou seja, no nosso sistema de processamento de informações. E isso vai estar intimamente ligado na forma como a gente se vê, como a gente vê as pessoas e o mundo e como a gente vê as possibilidades no futuro. E isso é fundamental para que todo ser humano tenha um desempenho eficiente, uma qualidade de vida e uma felicidade satisfatória, plena, que pode ser duradoura, sim. Acredite nisso. É verdade. Por mais que você esteja sofrendo hoje, eu te garanto que é possível superar isso. Desde que você se responsabilize
pelas suas ações no presente. Pare de reclamar, deixe de culpar a Deus, o governo, os pais, a família, as pessoas, o marido, a esposa, a namorada, namorado, os amigos, enfim. Pare de colocar isso para fora. Veja dentro de você o que você tem feito ou deixado de fazer para continuar sofrendo e deixando de ser feliz. Bem, se esse vídeo acrescentou alguma coisa, se esse vídeo fez alguma diferença para você, clica aqui em algum lugar desse vídeo para você se inscrever no meu canal. Aqui embaixo na descrição eu vou estar deixando alguns links que podem ser úteis para você. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque talvez essa informação não seja útil para você, mas pode fazer a diferença para outras pessoas do seu ciclo de amizade. Então, a gente se vê num próximo vídeo. Oi, filha. Já tô acabando aqui, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. A gente se vê por aí.